quer como resultado final, então pequenas modificações são feitas, a gente imprime aquele modelo e aí vai para a boca para remover as extrações para chegar numa primeira provisória de uma forma um pouco mais agradável, né? E aí existem blocos até, e aí falando de novo de materiais, né? Existem blocos onde permite que eu utilize, né, ou frese restaurações maiores dentro do consultório. Então, eu tenho desde um bloco pequenininho, né, um tamanho 12, até o bloco 85-40. Né? Então, um bloco bem largo, onde eu consigo fresar quase que de primeiro molar a primeiro molar. Então, eu tenho que entender o que eu quero fazer para poder entregar exatamente, né, para o paciente o que eu pretendia lá. O fluxo não mudou, né? Quer dizer, o fluxo mudou, mas o que eu vou entregar para o meu paciente é exatamente a mesma coisa. De uma forma fácil, prática, rápido, né? Sem ter as distorções que eu teria, por exemplo, com o material de moldagem lá, o meu alginato ficar sentado na bancada, vou enviar para o laboratório, ou eu vou pegar lá na bancada lá e eu mesmo vou tremer lá para vazar o meu modelo dentro do consultório, né? Ou a minha secretária vai fazer, incorporando bolhas, os grandes problemas que a gente tem, né, com a moldagem convencional. Então o fluxo vai mudar, mas o que eu vou entregar para o meu paciente é exatamente a mesma coisa. E aí para isso, né, eu penso num quebra-cabeça, que juntando esse quebra-cabeça a gente tem um protocolo de trabalho. E esse protocolo de trabalho ele tem que ser para tudo, né? Não é chegar aqui hoje, não, eu vi o bloco Tessera lá, né, primeira visualização de um novo de silicato que eu não conhecia, e a partir de amanhã eu acho que o meu fluxo vai ser exatamente utilizando esse trabalho, nesse material, como era, né, o anterior. Então eu tenho que entender, né, ter um protocolo de trabalho para que eu consiga alcançar esse sucesso. Então vamos voltar um pouquinho, ou vamos pelo menos discutir para ver se a gente está no mesmo, né, pensando da mesma forma. E se eu for pensar, eu também acho que está claro para caramba. Como é que eu faço para... Aonde? É aqui também? Foi? Aqui. Bem melhor. Começa de novo. Obrigado. Também estava sentindo dificuldade, mas não sabia se era por causa da filmagem, o que era. Então vamos ver se a gente está falando a mesma língua, né? Vamos ver se a gente está no mesmo... não um patamar de literatura, mas só de a gente estar falando o que a gente pratica dentro do consultório. Então se a gente for pensar hoje, né, na minha restauração indireta, ou até na minha restauração indireta, eu penso, né, sempre em esmalte e dentina. E aí é o sucesso dos ortodontistas, né? A gente só trabalha em esmalte. Mais fácil aderir a esmalte, né? Então, mas para a gente que faz prótese, que faz dentística, a gente trabalha, né, tanto no esmalte quanto na dentina. E aí, se eu for olhar, né, a estrutura, né, desse esmalte e da dentina, né, no microscópio eletrônico, por exemplo, e entender a superfície que eu estou trabalhando, o esmalte ele é mais mineralizado, né? Onde a dentina, eu tenho duas dentinas, eu tenho a dentina coronária, na porção, né, coronária do dente, onde eu tenho uma dentina peritubular e intertubular, onde essa dentina aqui ela é um pouco mais mineralizada, né? E aí, se eu for para dentro do canal, eu não tenho mais aquela dentina peritubular que eu tinha na porção coronária, eu só tenho essa dentina intertubular, que ela é menos mineralizada. Então, se eu desmineralizar dentro do canal, se eu colocar um ácido fosfórico dentro do canal, eu posso desmineralizar demais o dente. E aí vem os vários problemas, e não estou aqui para ficar discutindo, a gente, né, levaria um tempo muito grande para ficar discutindo qual a melhor técnica ou o que fazer para prevenir ou para evitar essa desmineralização, né, dessa dentina dentro do canal. Mas a gente tem que entender que a estrutura é diferente e talvez a gente tenha que trabalhar nessas estruturas de forma diferente. E aí, obviamente, a gente vai para, né, pesquisa, para a gente ver na parte científica o que pode se fazer. Então, um trabalho só um trabalho do professor Mário Degós, né, aqui de Campinas, mostrando, né, com microtensão, né, microcisalhamento, que aqui a gente, microtração, desculpa, comparação de alguns materiais, né, materiais adesivos, ou então, né, o tipo de adesivo de ser utilizado, autocondicionante, desculpa, ou a técnica de, né, eu condicionar essa dentina com
ácido e aí depois utilizar adesivo. E aí, né, mostrando que os adesivos autocondicionantes, eles, na dentina, eles atingem, né, uma adesão, né, uma resistência de união muito eficaz. E aí a técnica que a gente utiliza pode mudar de acordo com essa literatura que a gente observa, né? No esmalte, a gente sabe que se eu colocar o ácido fosfórico no esmalte, a minha adesão é melhor. Não é que eu não vá ter adesão com o adesivo autocondicionante. Eu tenho adesão, mas se eu aplicar o ácido fosfórico, essa adesão melhora muito. E é fácil fazer isso no esmalte. Na dentina já é um pouco mais problemático, né? As sensibilidades pós-operatórias, a técnica é um pouco mais delicada, mais sensível. Então, se a gente for olhar a literatura de uma forma bem até superficial, eu vou ver que no esmalte existe uma diferença estatística de eu colocar ácido fosfórico ou não colocar ácido fosfórico, com um adesivo autocondicionante, né, que ele vai condicionar a minha dentina. Ele tem um ácido mais moderado, né, mas ele condiciona sim o esmalte. Porém, se eu colocar um ácido fosfórico, essa resistência de união ela é significativamente maior. Então é importante, é fácil fazer isso. Já na dentina, a coisa muda. Não existe diferença estatisticamente significante de colocar o ácido ou não colocar o ácido. E a técnica é mais sensível. Então, de uma forma geral, bem superficial, eu vou falar que para as minhas restaurações diretas, e aí especificamente as restaurações indiretas, eu vou condicionar esmalte. Então, né, o condicionamento seletivo de esmalte, de 30 segundos a 1 minuto. Nossa, a diferença é enorme, né? Diferença da concentração do ácido. Então, normalmente 1 minuto eu vou condicionar o esmalte, vou lavar aquele ácido, vou utilizar um adesivo autocondicionante na dentina. Lembra que é um ácido mais moderado, né? Ele não é tão eficaz, então eu tenho que esfregar esse adesivo na dentina para ele ter efeito. Vou colocar o adesivo no esmalte. Eu posso polimerizar ou não, no caso de restaurações indiretas, aí tem os problemas, né? E a gente pode falar um pouquinho sobre isso quando eu falar de cimentação. E vou cimentar minha restauração. Então, de uma forma bem simples, é isso que a gente vai fazer, tanto para restauração direta quanto para restauração indireta. Condicionamento seletivo de esmalte por 1 minuto, adesivo autocondicionante na dentina e no esmalte, e aí ou faço minha restauração direta ou cimento a minha restauração indireta. Tá? Então, bem simples, é isso que a gente vai fazer, e aí mostrando um pouco de literatura para demonstrar o porquê que a gente faz isso. E aí a gente aplica esse protocolo, esse plano de tratamento, no fluxo inteiro de trabalho, né? Desde a decisão de preparo, né, para que tipo de preparo eu vou fazer. Você poderia pensar, nossa, mas não dá para preservar nenhuma estrutura? 3 dentes tiveram que ser, né, aqui teve que ser retratado esse premolar, aqui expôs, eu tive que tratar, aqui expôs, eu tive que tratar, e aí nesse caso eu tinha trincas nos dentes, onde eu pensava que eu poderia fazer uma restauração menos invasiva. A decisão é quando eu removo a restauração e vou partir para o preparo, né, o tipo de preparo que vai ser confeccionado. Quanto desgastar de dente, né, o mínimo possível, e a gente vai falar um pouco sobre isso. As restaurações provisórias, eu vou falar um pouco mais sobre restauração provisória em implante, não sobre dente, que não seria tão interessante, apesar de ter uns resultados com materiais, alguns materiais interessantes. Os núcleos, a gente não vai falar sobre isso. A minha moldagem, eu não vou falar de moldagem hoje, mas, né, de impressão ótica. Qual o tipo de material, eu vou falar um pouquinho disso. E aí, finalmente, para cimentar e alcançar sucesso. Então, existe um fluxo de trabalho que ele deve ser respeitado. E aí, para cada fluxo, a gente vai falar, ou vai, né, entender ou pensar naquela fórmula de simplificação que a gente falou no comecinho da aula. Tudo começa com escaneamento. Então, nesse mundo digital, eu preciso passar informação para um computador. Então, a máquina é extremamente importante na decisão do tipo de máquina que eu vou utilizar, porque a qualidade, né, existem inúmeros scanners, né, no mercado hoje, desde um que me oferece tudo, e a única peça que está faltando aqui é um forno aqui do lado, que eu posso fazer a sinterização, o glaseamento dentro do consultório, se eu quiser fazer isso, se eu precisar fazer isso, desde utilizar apenas com uma moldagem. Eu posso pegar isso aqui, né, esse equipamento, e só
copiar a boca do paciente, basicamente estou fazendo, e enviar para o laboratório. Então eu posso pensar dentro desse fluxo da forma que eu quiser. Então tudo começa com o escaneamento. Então vamos entender dentro do mundo Dentsply Sirona o que eu posso fazer com esse escaneamento. O meu escaneamento eu posso seguir de duas formas. Eu posso escanear o meu paciente e levar isso para uma odontologia chairside. Resolve todos os meus problemas? Praticamente todos. Eu tenho que entender que eu vou precisar de sentar na bancada e trabalhar como técnico lá um pouquinho. Eu vou ter que entender qual é o material que eu estou utilizando. Eu vou ter que glasear a restauração. Então vai me dar um pouco mais de trabalho. Mas eu consigo entregar a restauração hoje para o meu paciente. Ou eu conecto, né, o meu equipamento com o meu laboratório. E aí eles chamam disso de um software connect. Né? Então a conexão com, né, o mundo fora, ou até mesmo dentro, né, com o software da Dentsply Sirona. Nessa odontologia chairside, então eu desenho a minha restauração com o CEREC, né, depende da máquina, o software é o mesmo, mas a aquisição é um pouco diferente. Eu mando essa informação para a minha fresadora, e aí aqui está, né, hoje a gente tem a Prime 1000, que seria, né, a fresadora mais avançada ou mais eficaz que a gente tem dentro do mercado. Se precisar, eu tenho um forno para sinterizar a zircônia, para glasear a minha cerâmica, meu de silicato ou a minha cerâmica feldspática. E aí eu entrego a minha restauração para o paciente. No mundo fora, né, chairside, se eu quiser mandar isso para o laboratório, eu posso simplesmente criar um arquivo STL. E eu já vou falar o que é um arquivo STL daqui a pouco. Mas eu crio um arquivo e envio. E isso eu envio para qualquer sistema. Há um tempo atrás, esse software CEREC, né, o software da Dentsply, era um software mais fechado. Só dentro do mundo Dentsply Sirona eu conseguia utilizar o arquivo. É como se eu tivesse um arquivo Pages, né, do Mac, que é o Word do PC, e aí o PC não lê o Pages. Então eu não conseguia mandar para um PC para ler o meu arquivo. Hoje não, hoje eu consigo criar dentro do meu Mac um arquivo Word que eu consigo ler em qualquer computador que eu tiver. Então é basicamente isso, eu posso pegar um arquivo, gerar, né, ele no formato STL e enviar para onde eu quiser. Eu posso ficar dentro do mundo Dentsply Sirona, e aí existe o Connect Case Center, né, então um centro de conexão, onde a transmissão desses dados é um pouco mais segura. E eu posso trabalhar de duas formas. Uma, enviando para o laboratório que tenha um software Dentsply Sirona, que é chamado de InLab, hoje no InLab 22, ou eu posso utilizar esse Connect Case Center inbox e transferir o arquivo de uma forma segura para outro sistema. Por exemplo, se eu quiser utilizar o Exocad. Então o laboratório não tem o InLab, ele só tem o Exocad, que é o software mais comum dentro dos laboratórios. Eu posso sim pegar o meu arquivo Dentsply Sirona e enviar para o Exocad para trabalhar. Ou eu posso enviar esses dados para parceiros especializados. Hoje no Brasil a gente ainda só tem acesso ao Simplan, né, que é uma forma de criar guias cirúrgicas para as minhas cirurgias sobre implantes, minhas cirurgias guiadas. E aí, da mesma forma, eu vou entregar isso para o consultório, seja, né, um guia que eu mandei para o laboratório imprimir ou fresar e ele vai retornar, seja em forma de arquivo que eu vou usinar dentro do consultório. Então está tudo resumido aqui, ó. Da forma que eu quiser trabalhar, eu vou poder trabalhar. Eu vou escanear meu paciente, vou seguir o fluxo, se eu quiser, dentro do meu consultório, ou eu vou seguir, de alguma forma, fora do meu consultório, se eu não tiver a possibilidade, ou se eu não quiser fazer dentro do consultório, ou se eu não tiver a possibilidade de fazer dentro do consultório. Tá? Então, esse é o mundo Dentsply Sirona digital. O que é um arquivo STL? Complica tanto a minha vida? A forma mais fácil que eu, né, achei de demonstrar isso é chegando no meu Mac aqui e pegando, por exemplo, o meu currículo lá num arquivo Word. Eu abri, é um arquivo bidimensional, né?
Eu vejo a largura dele e eu vejo a altura dele. Eu não consigo ver por trás do papel. Esse arquivo STL é um arquivo tridimensional. No meu computador aqui, hoje de uma forma muito simples, eu consigo abrir um arquivo STL e gerar, ou girar esse modelo dentro do meu computador. Eu não consigo fazer muita coisa com ele dentro do computador se eu não tiver um software específico. Mas hoje, os softwares básicos vão abrir um arquivo 3D, tridimensional, e aí, se eu tiver um software um pouquinho mais especializado, eu consigo mexer nesse modelo, eu consigo trabalhar com esse modelo. Então, isso é a diferença de um arquivo em 2 dimensões, um arquivo normal de computador, um arquivo 3D. A gente vai trabalhar com isso aqui, tá? E aí, dentro da odontologia hoje, eu posso pensar em diferentes fluxos de trabalho. Desde o meu fluxo convencional, onde eu vou colocar o meu fio retrator, utilizar o material de moldagem de minha eleição, e aí cada um tem a sua preferência, eu vou mostrar um pouquinho de literatura, um pouquinho de trabalho depois, falando de material de moldagem, bem rápido, para a gente poder entender que existem diferenças, e acho que a gente sabe disso. Eu gero um modelo em gesso convencional, é nesse modelo que eu vou trabalhar para confeccionar minhas restaurações. Como eu disse anteriormente, eu posso também fazer a moldagem, e aí dentro desse fluxo convencional, o meu laboratório é digital. Ele pega a minha moldagem e ele gera agora um arquivo 3D. Ele tem um scanner não para escanear na boca, mas ele tem um scanner de bancada onde ele insere a minha moldagem e essa parte negativa, né, minha moldagem, que é um negativo, vira o positivo virtual dentro do software. E aí eu desenho a minha restauração virtual e acabo confeccionando a minha restauração. Isso é a parte, né, ainda de moldagem convencional, ou eu vou optar por fazer um fluxo, ou levar um fluxo totalmente digital, onde eu tenho o meu escaneamento, a minha afastamento gengival, segue exatamente o mesmo fluxo da prótese convencional, mas aí, em vez de criar um modelo para ser escaneado ou trabalhado, eu vou diretamente criar um modelo virtual. E é nesse modelo que eu trabalho. E vou, então, confeccionar minha restauração em diversos materiais. E aí eu já falo para vocês, a gente conversa o que escolher ou aonde escolher cada material. E aí, por fim, se eu não conseguir fazer dentro do consultório, eu posso conectar, como a gente falou, aqui fica diferente a imagem, porque o software aqui é o WinLab, é um software de laboratório, que eu posso ter, obviamente, no consultório, mas eu escaneei a boca inteira da paciente, aqui é um implante, então depois a gente moldou isso para confeccionar uma restauração provisória, eu inserei, e até mesmo no fluxo chairside, eu tenho blocos maiores, que se eu quiser, um trabalho que seria de laboratório, eu posso fazer ele no fluxo dentro do consultório. Ela vai demorar um pouco mais de tempo, né? Quanto mais dentes eu tiver, mais tempo vai levar para usinar. Então, imprime, digamos, o bloco inteiro. Então, a diferença hoje do mundo digital são 2 fluxos, né? Eu tenho um fluxo de fresagem, então ele é subtrativo, eu vou remover material, e eu tenho o fluxo de impressão, que é um fluxo de adição. Então, depende do que eu vou fazer. Nesse caso aqui, a gente está falando especificamente de fresagem. Então, os blocos têm tamanhos diferentes. Então, não sei se dá para você ver lá, tá? Dá para Mais um elemento. Dá para fresar mais, dá para fresar até o primeiro molar. Eu tenho blocos hoje que eu consigo fresar de primeiro molar a primeiro molar. Chairside. É óbvio que eu vou demorar mais tempo. Então, uma prótese como essa, que tem 7 elementos, vai levar 45 minutos, 50 minutos para fresar. Então, ou o paciente espera, né, ou eu já tenho um modelo impresso, onde eu faço um guia de silicone e confecciono uma restauração provisória em resina bisacrílica. Ou a minha opção hoje, eu freso essa restauração, porque ela, né, o bloco ele vai ser mais consistente, previsível, eu não vou ter bolhas. Então vai ser, se eu precisar, né, deixar essa restauração mais tempo na boca, ela vai durar mais tempo. Aí tem vantagens e desvantagens de eu fresar, de eu imprimir ou confeccionar essa restauração provisória com uma resina bisacrílica. É que eu não faço prótese, né? Tá. Como que funciona
Já vou falar de oclusão daqui a pouquinho. Você faz, na moldagem você faz o registro, certo? Já te mostro já já. Dá para esperar?